Para fazermos a preparação do ambiente do curso, você precisará apenas de um navegador web atualizado. Recomendo que seja o Mozilla Firefox ou o Google Chrome. Todos os códigos do nosso curso serão feitos através do site jsbin.com. Ele é um site voltado para o aprendizado e compartilhamento de códigos em HTML, CSS e JavaScript. Funciona basicamente como um editor de textos com a visualização em tempo real do código executado, com a possibilidade de salvar o documento externamente e até mesmo compartilhá-lo. Não é necessário nenhum tipo de cadastro para utilizá-lo, mas se optar por fazer um de forma gratuita, todos os seus códigos ficarão salvos para visualização futura. Na tela principal do JSBin, temos os indicadores de quais janelas queremos visualizar e ocultar. No momento, vamos manter visíveis apenas HTML, que será onde faremos a estrutura do nosso documento, CSS, onde faremos a estilização do documento HTML, e Output, que será onde veremos o código ser executado em tempo real. Se você preferir, também pode utilizar algum editor de textos simples. O mais recomendado é o Notepad++, por conter uma série de funcionalidades voltadas para o desenvolvimento. No HTML, podemos inserir o CSS de 3 formas. Da forma conhecida como inline, ou seja, individualmente declarada juntamente ao elemento HTML, através do atributo style. Por exemplo, p_style é igual color red. Essa forma não é a mais recomendada. É usada somente para estilizar um único elemento no documento. A segunda forma é internamente no documento HTML, dentro de uma tag style type é igual a text/css. Deve ser utilizado para estilizar somente elementos do documento em que ele está contido. E a terceira forma é carregando um arquivo CSS externamente utilizando a tag link no cabeçalho. Essa é a forma convencional de se utilizar o CSS, pois assim deixa-se a estrutura dos elementos somente no HTML e a estilização somente no CSS. Caso seja necessário alguma alteração no CSS, basta alterarmos o arquivo sem qualquer necessidade de alteração na estrutura do HTML. A utilização da tag link deve ser feita desta forma. Link atributo rel é igual stylesheet, type é igual a text/css e no atributo href é o caminho de onde está o arquivo CSS. Fechamos a tag. Os navegadores interpretam os códigos CSS na seguinte ordem de importância. Primeiro, os CSS declarado inline. Depois, os CSS internos do documento. Em seguida, os CSS externos ao documento. E, por último, as definições padrões de cada elemento de acordo com o navegador utilizado. No JSBin, de forma automática, ele já carrega todo o conteúdo que digitarmos na aba CSS, sem a necessidade da inclusão da tag link. Porém, isso não acontecerá no futuro, quando você estiver fazendo seus próprios websites. Então, para fixar, vamos manter no documento das aulas, dentro de comentários, a tag link no cabeçalho. Como visto na aula anterior, a sintaxe básica do CSS é composta sempre de um ou muitos seletores, seguidos de um ou muitos conjuntos de propriedade valor, separados por ponto e vírgula. Cada propriedade
tem sua própria lista de possíveis valores. Por exemplo, não é possível definir uma medida numa propriedade que se espera uma cor, ou vice-versa. Nas aulas seguintes, vamos passar por várias propriedades e estudar os seus valores. Para aprendermos a utilizar os seletores em CSS, vamos primeiramente limpar tudo que escrevemos no nosso documento HTML, mantendo apenas a tag link em um comentário, e escrevermos o seguinte conteúdo: P, linha 1, fechamos a tag P, um novo parágrafo com atributo ID, valor título, e texto título, um span com atributo class, com o valor texto e com o texto dentro, texto span. Abaixo, vamos abrir uma div, inserir um parágrafo dentro, com a classe rodapé, texto também rodapé, e vamos fechar a div. No CSS, as formas mais convencionais de declararmos seletores são, primeiramente, por elemento, onde todos os elementos no documento que sejam da tag especificada terão CSS aplicado. Por exemplo, elemento P, propriedade color, valor head, afetando todos os elementos de tag P, ou seja, os parágrafos. A segunda forma é pelo atributo ID, usado para tornar um elemento único no documento, ou seja, não podendo conter dois ou mais elementos de mesmo ID. O seletor de ID no CSS deve ser precedido pelo símbolo tralha ou jogo da velha. Exemplo: ID título, propriedade color, valor green. A terceira forma é pelo atributo classe, que é usado para mapear um elemento ou agrupar elementos com características semelhantes. É importante destacar também que um mesmo elemento pode ter múltiplas classes diferentes, separadas por um espaço em branco. O seletor de classe no CSS deve ser precedido de um ponto final. Por exemplo, classe texto, color, valor blue. Uma dica importante é que tanto o ID quanto as classes nunca podem ser iniciadas por número. Caso contrário, o CSS não será corretamente interpretado pelo navegador. Podemos também especificar um elemento junto a um ID ou uma classe. Por exemplo, elemento P de ID título. Isso fará com que somente o elemento P que contenha o ID título tenha o CSS aplicado. Da mesma forma, podemos fazer o mesmo com a classe texto. P de classe texto, color blue. E com isso, podemos ver que o span de classe texto não é mais exibido na cor azul, porque ele não é do tipo P. Assim, você pode utilizar a mesma classe em elementos diferentes, onde todos tenham as mesmas características visuais, mas que em cada um tenham características específicas diferentes. Quando múltiplas classes diferentes ou múltiplos elementos diferentes possuem características semelhantes, podemos agrupá-los nos seletores separados por vírgula. Por exemplo, classe texto, vírgula, classe rodapé, propriedade background color, valor yellow. Também existe no CSS
a combinação de seletores, lidos sempre da direita para a esquerda. Por exemplo, queremos aplicar um estilo somente a um elemento contido dentro de outro. Podemos fazer o seguinte: div espaço p, propriedade text decoration, valor underline. Ou seja, todos os parágrafos que estejam contidos dentro da tag div têm o CSS aplicado. Há também a possibilidade de especificarmos uma pseudoclasse para que o CSS seja aplicado somente em um estado determinado de um elemento. Devem ser aplicadas ao fim do seletor, precedidas do sinal de dois pontos. Por exemplo, texto, dois pontos, hover, color, valor pink. A pseudoclasse hover faz com que o CSS seja aplicado somente quando o mouse estiver sob o elemento. Assim como o HTML, também é possível inserir comentários nos arquivos CSS, ocultos aos usuários finais e visíveis apenas para quem está desenvolvendo. São muito úteis, principalmente na etapa de manutenção do código, quando se estiver trabalhando em equipe ou até mesmo para manter seus códigos organizados. Os comentários em CSS são iniciados por barra, asterisco e encerrados por asterisco, barra. Na aula seguinte, vamos aprender a trabalhar com cores e fundos. É importante lembrá-lo que em todas as aulas você poderá baixar sempre o código-fonte do que foi visto. Nos vemos então na próxima aula. Até mais!